Bom, iniciando então a apresentação do Clube do Livro de hoje, meu nome é Aline, sou R2 e essa apresentação é uma parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil e o tema de hoje é febre reumática. A febre reumática, então, ela é definida como uma sequela não supurativa que ocorre 2 a 4 semanas após uma faringite pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Há um período de latência, então, de 2 a 3 semanas entre a infecção bacteriana e a febre reumática aguda. Ela pode consistir em artrite, cardite, coreia, eritema marginado e nódulos subcutâneos, que a gente vai ver que são os critérios maiores que a gente usa também para o diagnóstico. A lesão, então, das válvulas cardíacas pode ser crônica e progressiva, levando à descompensação cardíaca. A epidemiologia, ela é uma doença caracteristicamente da população mais pobre, então a gente vai ver que a maioria dos casos ocorre em países de baixa e média renda e entre grupos indígenas. Em áreas em desenvolvimento no mundo, estima-se que a doença afete mais de 33 milhões de pessoas. É a principal causa de morte cardiovascular durante as primeiras 5 décadas de vida. Ela pode acontecer em qualquer idade, mas a maioria dos casos ocorre em crianças de 5 a 15 anos. A gente vai ver que é bem relacionada à idade escolar. Então, no mundo, a gente estima 470 mil novos casos por ano de febre reumática e 275 mil mortes ao ano atribuíveis à cardite reumática. A incidência, então, no mundo gira em torno de 19 por 100 mil crianças em idade escolar, mas a gente vê uma diferença entre os países desenvolvidos e os países de baixa renda. Então, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, a gente tem aproximadamente menos de 2 casos por 100 mil habitantes. Já em países de baixa e média renda, entre os indígenas, esses números chegam a 153 a 380 casos por 100 mil habitantes. Então, a gente vê que é bem diferente o índice de cada grupo populacional. Quanto à patogênese, os mecanismos ainda não estão totalmente compreendidos que levam à febre reumática, mas já está comprovado que a infecção faríngea por Streptococcus é obrigatória, ou faríngea ou uma piodermite também em áreas de alto risco a gente pode considerar como já uma predisposição para a febre reumática. A suscetibilidade genética pode estar presente e acredita-se que o mimetismo molecular desempenha um papel importante no início da lesão tecidual. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando mais ou menos como funciona, né, como é a patogênese dessa doença. Então, a gente tem as bactérias, né, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, aderindo ao epitélio da faringe. Com isso, eles vão ser apresentados para as células B e para as células T, para os macrófagos, vai ativar as reações imunológicas, né, normais de combate a uma infecção. Então, a célula B ativada vai produzir anticorpos, IgG e IgM, e a célula T ativada aqui vai ativar as células TCD4. E o que acaba acontecendo que leva à febre reumática é que algumas moléculas da superfície dessa bactéria têm mimetismo celular com células do coração, do cérebro, das articulações e da pele. Então, levando a uma reação autoimune mesmo, levando a cada uma das manifestações típicas da febre reumática. Quanto às manifestações, então? Inclui vários achados clínicos após 1 a 5 semanas de uma tonsilofaringite estreptocócica do grupo A ou de uma piodermite estreptocócica, isso nos países de alto risco, que a gente considera. As possíveis manifestações maiores e menores são usadas para o diagnóstico, que vão ser os critérios de Jones. Então, aqui a gente tem já exemplificando os critérios maiores e os menores, mas a gente vai ver cada um deles mais detalhadamente. Então, quanto às 5 manifestações maiores, são a artrite, vai ser uma poliartrite migratória, envolvendo normalmente as grandes articulações, acaba começando mais pelos membros inferiores, mas ela pode migrar
para articulações também do cotovelo, tudo mais. E a artrite está presente em 60% a 80% dos casos, é a manifestação mais frequente. A cardite e a valvulite clínica ou subclínica também vai estar presente em 50% a 80% dos casos. O envolvimento do sistema nervoso central, que vai ser a coreia de Sydenham, em 10% a 30% dos casos. Os nódulos subcutâneos de 0% a 10% e o eritema marginado, menos de 6% dos casos. E as manifestações menores vão ser a artralgia, a febre, elevação dos reagentes de fase aguda, que vão ser representados pelo VHS e o PCR, e um intervalo PR prolongado no eletrocardiograma. Quanto à artrite, então, é a manifestação sintomática mais precoce, ela é mais comum e mais grave em adolescentes e adultos jovens, acontece em 80% dos casos, do que em crianças. Em crianças, a gente vai ver em 65% dos casos. A dor geralmente é mais importante do que os sinais clínicos de inflamação e quase sempre é transitória. Então, a gente não vai ver aquela articulação muito quente, vermelha, é mais a dor que é mais importante do que os outros sinais inflamatórios. Geralmente afeta várias articulações em rápida sucessão, então que a gente chama de poliartrite migratória, e ela pode ocorrer em joelhos, tornozelos, cotovelos e pulsos, que vão ser as articulações mais afetadas, normalmente começando pelos membros inferiores. Ela se resolve sem tratamento em aproximadamente 4 semanas e sem deformidade articular. A gente não vai ter sequelas dessa artrite. O tratamento com anti-inflamatório não esteroidal ou com glicocorticoides, ele vai alterar a história natural da artrite. Então, a gente, no uso dessas medicações, vai ter uma melhora mais rápida e também ele bloqueia a migração para outras articulações. A avaliação radiológica dessas articulações afetadas não é realizada rotineiramente, porque a gente não vai ter um sinal patognomônico ou grandes achados no raio-x, normalmente a gente só tem um derrame leve, e a aspiração articular também não é feita de rotina, mas se for feita, a análise do líquido vai demonstrar um líquido inflamatório estéril. Ele é válido, na verdade, só no diagnóstico diferencial da artrite séptica, então aí a gente vai conseguir diferenciar a artrite séptica de uma artrite reumatoide. Quanto à cardite, ela é classicamente considerada uma pancardite, então ela pode envolver pericárdio, epicárdio, miocárdio e endocárdio. A manifestação principal é o envolvimento do endocárdio, então a valvulite, e especialmente na válvula mitral e aórtica. Ocorre 3 semanas após a infecção pelo Streptococcus, e a presença da valvulite é estabelecida por achados auscultatórios, junto com a evidência ecocardiográfica de lesão na válvula. Então, se a valvulite for grave, ela pode levar à insuficiência cardíaca aguda. Então, os achados que a gente vai ter na ausculta, no caso da regurgitação mitral, que é a forma mais típica, a gente vai ter um sopro pansistólico ouvido no ápice e irradiando para a axila. Também pode estar presente o sopro de Cary-Coombs, que é um sopro mesodiastólico curto, que é ouvido no ápice. Ele também é indicador de insuficiência mitral, no caso moderada ou grave, e ele acontece devido a um aumento do fluxo através da válvula mitral durante o enchimento do ventrículo esquerdo. E no caso da regurgitação aórtica, a gente vai ter um sopro diastólico precoce ouvido na base do coração. A pericardite pode ocorrer, mas é mais rara, acontece em 10% dos pacientes. E a cardite subclínica pode ser diagnosticada pelo ecocardiograma. Nesses casos, a gente vai encontrar insuficiência mitral ou insuficiência aórtica, mas sem achados na ausculta do paciente. A lesão das válvulas cardíacas pode ser progressiva e crônica, resultando, então, numa descompensação cardíaca. A coreia de Sydenham consiste em movimentos bruscos e não rítmicos, involuntários, fraqueza muscular e distúrbios emocionais. Distúrbios emocionais até que em casos mais graves e mais raros podem levar até uma psicose. A coreia, então, tem um período de latência mais longo, ela vai se apresentar de 1 a 8 meses após a infecção, e por isso ela pode ser um achado isolado.
é mais comum em crianças, em meninas, desculpa, e a recorrência da coreia reumática não é incomum, principalmente na gravidez ou em meninas que usam anticoncepcional oral. Os movimentos frequentemente são mais acentuados de um lado e cessam durante o sono, podem ser sutis e intermitentes. A gente vai ver que essa questão é importante para o tratamento. Muitas vezes, estar em um lugar calmo, em que o paciente fique tranquilo, diminui os movimentos. Então, outro achado, um outro critério maior, né, seria o eritema marginado. Esse eritema é uma erupção cutânea passageira, levemente vermelha, não pruriginosa e normalmente em tronco ou membros, ele poupa a face. Ocorre mais em pacientes com cardite, raramente ocorre como uma única manifestação da febre reumática e a lesão se estende de forma centrífuga. Também é conhecido como eritema anular, pois a margem da lesão costuma ser contínua, formando um anel, que é o que a gente vê aqui nessa imagem, exemplificando então. Aqui a gente vê várias imagens no tronco do paciente, todas elas formando essa margem em anel, assim. Os nódulos subcutâneos, que então seria o quinto achado, a quinta manifestação maior. São lesões firmes e indolores, com menos de 2 centímetros, geralmente aparecem após as primeiras semanas da doença, raramente aparecem também como uma única manifestação, né? Os dois últimos, o eritema e o nódulo, são mais raros, então normalmente eles não vão ser a única manifestação da febre reumática. Permanece por 1 ou mais semanas, mas raramente mais do que 1 mês. Estão localizados em uma superfície ou proeminência óssea, então pode estar em articulações ou perto dos tendões. Geralmente são simétricos e a pele sobre esse nódulo, ela não está inflamada, não tem nenhum sinal flogístico e ela pode ser movida acima do nódulo. Então aqui a gente vê também na imagem 2 exemplos de nódulos subcutâneos, aqui no calcanhar e aqui no pé do paciente. Quanto às sequelas tardias, então, a sequela mais comum e mais grave da febre reumática vai ser a cardiopatia reumática. Ela ocorre de 10 a 20 anos após a doença original e é a causa mais comum de doença valvar adquirida no mundo. A válvula mitral é a mais comumente acometida e ela pode evoluir com estenose mitral em casos graves devido à fibrose e calcificação. Então, o que acaba acontecendo é que a cada recorrência da febre reumática, ocorre uma nova lesão ali em pacientes que já tiveram cardite. É comum que ele apresente cardite novamente e que essa lesão vá se intensificando. Por isso é muito importante a gente prevenir a recorrência, que a gente vai ver mais para frente. A outra sequela tardia seria a artropatia de Charcot, que é uma complicação rara associada também a episódios recorrentes de febre reumática. É crônica, benigna, e envolve, então, afrouxamento e alongamento das estruturas periarticulares das mãos e dos pés, levando a deformidades, que a gente vai ver também numa imagem adiante, que são indolores e não causam prejuízo funcional. A artropatia não está associada à inflamação articular, então, na verdade, é só uma deformidade em decorrência de repetidos episódios de febre reumática. O diagnóstico, então, é estabelecido usando os critérios de Jones, de 2015. A descrição original desses critérios é de 1944, mas ela foi atualizada ao longo do tempo e a última atualização foi em 2015. E, a partir desse ano, os critérios passaram a ser estratificados com base na população a que o paciente pertence. Então, ele dividiu pacientes de baixo risco e pacientes de moderado a alto risco. Os pacientes de baixo risco vão ser aqueles de países desenvolvidos, que a gente viu na epidemiologia, que tem uma incidência menor que 2 por 100 mil crianças em idade escolar por ano, ou uma prevalência de cardite reumática menor que 1 por 1.000 habitantes. A avaliação, então, diagnóstica deve incluir exames para estabelecer a evidência de infecção anterior pelo Streptococcus e avaliar reagentes de fase aguda e avaliação da função cardíaca, que esses exames vão trazer dados para a gente conseguir classificar o paciente dentro dos critérios.
As exceções aos critérios de Jones são, então, a coreia, como uma única manifestação, a coreia isolada já faz o diagnóstico de febre reumática, e a cardite indolente como uma única manifestação meses após uma infecção estreptocócica. Aqui, então, a gente tem uma tabela com os critérios, né? Então, aqui, ele divide, quando for o diagnóstico inicial de uma febre reumática aguda, tem que estar presente, então, 2 critérios maiores ou 1 maior e 2 menores. Quando a gente estiver falando, então, de uma recorrência de febre reumática, muda um pouco. A gente pode ter 2 maiores, 1 maior e 2 menores, ou 3 menores para fechar o diagnóstico. Os critérios, então, aqui abaixo, a gente tem os maiores e os menores dividido nas populações. Aqui desse lado, as populações de baixo risco, e aqui as populações de risco moderado e alto, que é o que a gente vai considerar para a nossa população aqui no Brasil. As diferenças que a gente encontra, então, os critérios maiores são aqueles que a gente já viu, que eu já descrevi, né, mais profundamente, que é a cardite, a artrite, a coreia, o eritema marginado e os nódulos subcutâneos. E aqui, a diferença que a gente vai ter entre as populações de baixo risco e de risco moderado a alto é a artrite, que em populações de baixo risco a gente vai considerar só na presença de poliartrite, mas já na população de risco moderado a alto a gente pode considerar só uma monoartrite ou uma poliartralgia como um sinal maior de febre reumática. E nos critérios menores a gente tem a poliartralgia, a febre, o VHS e o PCR alterados e o intervalo PR prolongado no eletrocardiograma. Já nas populações de risco moderado a alto, a gente vai considerar uma monoartralgia já como um critério menor e os níveis de VHS vão ser um pouco menores do que daqueles pacientes em populações de baixo risco. Quanto, então, à evidência de infecção anterior pelo Streptococcus do grupo A. A confirmação é útil, mas não é necessária para o diagnóstico de febre reumática. A evidência de infecção prévia, então, pode ser confirmada pela cultura de garganta positiva para o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, pelo teste rápido de antígeno estreptocócico positivo ou pelo título de anticorpo anti-estreptocócico elevado ou crescente, que aí a gente vai ter o ASO ou o ADB. A sorologia normalmente é mais útil, então o que a gente mais vai ver é o ASO mesmo, pela natureza tardia da febre reumática. Então, esses anticorpos vão estar aumentados já numa fase tardia da doença, então vão coincidir com o momento da febre reumática aguda. Os anticorpos, então, têm uma alta sensibilidade e os títulos vão variar com a idade, com a estação e com a geografia. Então, a gente sempre vai levar em consideração populações de alto ou baixo risco também nos valores da sorologia. Crianças, então, em idade escolar têm títulos entre 200 a 300 e crianças mais velhas e adultos vão ter títulos mais baixos. Aqui eu coloquei, então, a tabela do que a gente considera como normal em populações de moderado a alto risco, e aí a gente vê que pacientes com idades menores, a gente vai ter títulos menores, eles vão aumentar na população em idade escolar e diminuir novamente na população nos adolescentes e adultos jovens. A avaliação cardíaca, então, ela deve incluir a radiografia de tórax, que a gente vai ver sinais na cardite grave de insuficiência cardíaca mesmo, com uma cardiomegalia, presença de congestão pulmonar. Então, ela vai ajudar principalmente no diagnóstico da cardite grave. O eletrocardiograma vai fazer parte dos critérios, né? Então, no critério menor, a gente tem o PR alargado, mas a gente pode encontrar até, em casos mais graves, o bloqueio AV total. E o ecocardiograma também vai fazer parte, então, dessa avaliação diagnóstica para avaliação realmente das válvulas. A cardite reumática deve ser suspeitada em todos os pacientes com suspeita de febre reumática aguda, então todos os pacientes vão ganhar um ecocardiograma.
mas ela pode se desenvolver como uma cardite indolente com manifestações não cardíacas limitadas, por isso a necessidade do eco. Assim, deve ser suspeitada também em pacientes com insuficiência mitral nova ou agravada, mas sem a história da febre reumática. A cardite a cardite é a única manifestação da febre reumática que está associada à mortalidade e a sequelas graves. O diagnóstico, então, da cardite reumática inclui pacientes com suspeita ou confirmação de febre reumática aguda ou com um novo sopro, todos eles devem ser submetidos a um eco, e pode ou não ser suspeitado clinicamente, mas deve ser confirmado com um ecocardiograma mostrando o envolvimento da válvula mitral e aórtica, tanto o envolvimento morfológico e a evidência Doppler de regurgitação valvar patológica. Então, quanto aos critérios morfológicos que a gente vai encontrar no eco, as alterações na válvula mitral de regurgitação aguda vão ser dilatação anular da válvula, um prolapso da válvula mitral típico, que vai ser envolvendo o folheto mitral anterior, a perolização e espessamento focal do folheto, levando a vegetações verrucosas, as cordas tendíneas alongadas ou até mesmo ruptura das cordas. Na regurgitação mitral crônica, a gente vai ter um espessamento do folheto, espessamento e fusão das cordas tendíneas, calcificação e um movimento restrito desses folhetos. Na válvula aórtica, então, os critérios morfológicos, tanto da regurgitação aguda ou crônica, são menos específicas, vai ter um espessamento irregular ou focal do folheto, defeitos de coaptação e um movimento restrito do folheto com prolapso. Quanto, então, aos critérios para a regurgitação patológica, os critérios usando o Doppler. Para uma regurgitação mitral patológica, a gente tem esses 4 critérios, tem que ter os 4 critérios presentes, então a gente tem que conseguir visibilizar essa regurgitação em pelo menos 2 incidências do ecocardiograma, o comprimento do jato, que é medido desde a vena contrata até o último pixel de cor regurgitante, tem que ser maior de 2 centímetros, em pelo menos uma das incidências. A velocidade de pico do jato tem que ser maior que 3 metros por segundo e um jato pansistólico. Quanto à válvula aórtica, a gente também tem que ter os 4 critérios, mas aqui a gente mantém que ele deve ser visibilizado em pelo menos 2 incidências. O comprimento do jato para a válvula aórtica é maior ou igual a 1 centímetro e a velocidade de pico maior que 3 no início da diástole e um jato pandiastólico. Entrando, então, agora no tratamento. O tratamento da febre reumática consiste na terapia anti-inflamatória, antibiótico terapia e controle da insuficiência cardíaca. O objetivo do tratamento é alívio sintomático das manifestações agudas, principalmente da artrite, a erradicação do Streptococcus da orofaringe, a profilaxia contra futuras infecções para prevenir a progressão da doença cardíaca e o fornecimento de educação para o paciente e seus cuidadores. A erradicação, então, da bactéria, do Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. O tratamento deve prosseguir, esteja ou não a faringite presente no momento do diagnóstico, porque a gente precisa garantir a erradicação do Streptococcus, ele ainda pode, apesar de sem sinais de faringite ao exame físico, estar presente na mucosa da orofaringe. Ele é administrado, então, mesmo se as culturas forem negativas, para garantir a erradicação do Streptococcus. A abordagem mais conveniente é a penicilina G-benzatina intramuscular de ação prolongada, porque ela vai servir já para 2 propósitos. Ela serve como uma profilaxia primária, né, na erradicação do Streptococcus, mas ela também já vai valer como uma primeira dose de uma profilaxia secundária se esse paciente já não tiver mais a infecção bacteriana. A profilaxia secundária, então, a gente vai ver depois, mas ela é administrada a cada 21 a 28 dias. Ele fala que a gente pode iniciar a cada 28 dias, mas se esse paciente tiver uma recorrência ou tiver um alto risco de recorrência, está indicado diminuir esse intervalo entre as doses profiláticas para 21 dias.
O esquema, então, de profilaxia primária, ele vai usar preferencialmente as penicilinas, né? Como a gente vê aqui, as opções são todas a penicilina G, a V, a amoxicilina ou a ampicilina, mas a gente vê que a penicilina G benzatina acaba sendo mais fácil, principalmente por ser em dose única, e os outros vão necessitar de um tratamento de 10 dias. A penicilina G benzatina vai ser na dose, então, de 600 mil unidades para pacientes com menos de 20 quilos e 1.200.000 para pacientes com mais de 20 quilos. E para os alérgicos à penicilina, a gente vai ter, então, como opção a eritromicina, a clindamicina ou a azitromicina. No manejo da artrite, os agentes anti-inflamatórios são a base do manejo da artrite. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais pode também prevenir o envolvimento de novas articulações, né? Ele altera a história natural da artrite. São administrados até que os sintomas desapareçam, então eles vão ser usados entre 1 a 2 semanas. E os glicocorticoides em baixas doses são reservados para pacientes que não toleram ou são alérgicos à aspirina e o naproxeno, que são os tratamentos de primeira e segunda linha. Então, tradicionalmente, a gente usa a aspirina numa dose de 80 a 100 miligramas quilo por dia. Hoje em dia já se usa mais, já foi mostrado que o naproxeno tem resultados melhores. Ele pode ser usado só em crianças maiores de 2 anos, na dose de 10 a 20 miligramas quilo dia, de 12 em 12 horas. E a alternativa para crianças menores de 2 anos seria o ibuprofeno, que ele tem sido usado com sucesso, mas ainda não há dados publicados específicos para apoiar o uso do ibuprofeno. E os corticoides vão ser usados só em pacientes que não responderem a esse tratamento inicial ou aqueles alérgicos. No manejo da cardite, então, os pilares do tratamento da cardite reumática é o diagnóstico precoce por meio do ecocardiograma, o manejo da insuficiência cardíaca e das outras complicações e o início da profilaxia secundária. O mais importante é a profilaxia secundária, porque não tem evidências de que o tratamento com anti-inflamatório melhore os desfechos cardíacos. Então, uma vez que a febre reumática aguda está instalada, aquela lesão valvar não vai conseguir ser parada a progressão e nem desfeita. Mas também ela não progride após o curso agudo da doença. Mas uma recorrência da febre reumática vai causar uma nova lesão e progressão para uma cardite mais grave. Então, pacientes com cardite grave devem ser tratados para insuficiência cardíaca. A cirurgia raramente é necessária em pacientes com cardite reumática aguda, ela vai estar indicada só em casos de ruptura de folheto valvar ou de cordas tendíneas, pacientes com lesões graves que são identificadas mais tardiamente, ou pacientes com insuficiência cardíaca devido a essa insuficiência da válvula mitral ou aórtica, que não respondem ao tratamento clínico. O manejo da coreia. A coreia normalmente é autolimitada e não requer um tratamento. Normalmente, quando esse paciente fica num ambiente tranquilo, acaba minimizando os fatores estressantes e acabam diminuindo os sintomas, né? E o tratamento sintomático vai ser reservado para aqueles pacientes que o sintoma é muito angustiante para o paciente ou para a família, quando esses sintomas passam a interferir na atividade na vida diária e quando colocam o paciente em risco de lesão mesmo, quando os movimentos são muito intensos. E aí no tratamento vai ser usado o bloqueador do receptor da dopamina, a carbamazepina ou o ácido valproico. O monitoramento, então, desses pacientes com febre reumática aguda. A medição da PCR e da VHS vai ser útil para monitorizar o processo agudo da doença e ela vai demonstrar também quando que esse paciente está curado, né, desse curso inicial. Então, o PCR acaba se mostrando mais útil porque ele normaliza dias após a resolução da inflamação aguda. O VHS vai demorar mais para diminuir os títulos. E então ele sugere que o PCR deve ser colhido 2 vezes na semana, no início do quadro, e depois a cada 1 a 2 semanas, até que os níveis se normalizem com a terapia. A normalização, então, dos níveis do PCR é uma indicação de resolução daquele surto inicial da febre reumática,
e um aumento à medida que o tratamento é reduzido sugere um rebote da inflamação. Os fatores de risco para doença recorrente. É uma má adesão à profilaxia secundária, então aqueles pacientes que não aderem à profilaxia, um número maior de ataques anteriores, então quanto mais vezes o paciente tem uma recorrência, a gente vai classificar ele como de alto risco, um intervalo de tempo mais curto entre o último ataque e uma maior probabilidade de exposição contínua a infecções estreptocócicas. Então, as crianças que estão sempre suscetíveis à infecção e pessoas que têm um contato próximo com criança. Então, pais, professores e profissionais de saúde que trabalham com criança. E outro grupo que vai ter uma maior probabilidade é aqueles que vivem em situação de aglomeração, por exemplo, os militares. A prevenção primária, então, consiste na realização do diagnóstico imediato e o tratamento com antibiótico da tonsilofaringite pelo Streptococcus do grupo A. O tratamento apropriado vai prevenir a febre reumática, então, toda vez que a gente tem a suspeita de uma amidalite pelo Streptococcus, a gente precisa fazer o tratamento para prevenir a febre reumática. No entanto, pelo menos 1/3 dos episódios de febre reumática ocorrem no cenário de infecção subclínica, que a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico antes da progressão para febre reumática. A prevenção secundária, então, a profilaxia antibiótica, ela vai estar indicada em pacientes que tiveram um episódio de febre reumática e desenvolveram faringite subsequente, que tem um alto risco de recorrência. Pacientes que tiveram esse episódio de febre reumática, sempre que desenvolver um quadro de faringite estreptocócica, vai ter um alto risco de recorrência. Então, e a cardite reumática torna-se mais grave a cada episódio, como eu já falei. Assim, o método mais eficaz para a gente limitar a progressão da gravidade da cardite reumática é a prevenção de faringite recorrente. Então, a profilaxia vai ser recomendada de forma contínua, porque a infecção estreptocócica não precisa ser sintomática para desencadear um episódio de recorrência. Aqui a gente tem, então, a indicação da duração. Pacientes com febre reumática sem uma cardite prévia vai fazer a profilaxia até que complete 21 anos ou até 5 anos após o último surto, valendo que cobrir um maior período. Pacientes com febre reumática com cardite prévia, com insuficiência mitral leve residual ou resolução da lesão valvar, mas que tiveram cardite documentada, vão receber a profilaxia secundária até os 25 anos ou 10 anos após o último surto, valendo que cobrir o maior período novamente. Pacientes que têm uma lesão valvar residual moderada severa vão receber a profilaxia até os 40 anos ou por toda a vida. E após uma cirurgia valvar, os pacientes devem receber a profilaxia por toda a vida. E o que a gente usa de antibiótico, então, preferencialmente vai ser, de novo, a penicilina benzatina, na mesma dose da profilaxia primária e no intervalo de 21 a 21 dias. Também é possível usar a penicilina V, mas aí a profilaxia vai ser de 12 em 12 horas, causando uma dificuldade maior na adesão ao tratamento. E naqueles pacientes com alergia à penicilina, a gente pode usar a sulfadiazina, e nos pacientes alérgicos à penicilina e à sulfa, a eritromicina. Essas são, então, as referências que eu utilizei, e é isso, obrigada.